Bom, ok pessoal, estamos aqui de novo. Nesse segmento 11.6, vamos demonstrar o desvio para o vermelho, tá ok? Então vamos lá. Desvio para o vermelho. Aqui eu estou considerando a seguinte situação. Eu tenho uma massa aqui do lado esquerdo, pode ser a Terra, um planeta qualquer, Mercúrio, pode ser uma estrela de nêutrons, não importa. A situação da métrica de Schwarzschild é muito geral. E depois, no final, a gente faz o limite para um buraco negro para a gente ver o que acontece, tá legal? Mas lembre-se que o resultado sempre é geral para a métrica de Schwarzschild. Então, a nossa situação é a seguinte. Eu tenho um emissor fixo nas coordenadas fixas, RE, θe, φe, e um receptor afastado nessas coordenadas aqui. Ó. Ele está afastado do outro, ok? E a situação gravitacional deles não é simétrica, porque a massa está aqui do lado esquerdo, tá certo? Tudo bem? Então, em um determinado momento, o emissor ele emite um pulso de luz, ele segue uma geodésica nula, e ele, depois de algum tempo, ele atinge o receptor que está nessas coordenadas, ok? Aqui do lado do emissor, em um intervalo de tempo ΔT, ele emite um outro pulso de luz, da mesma lâmpada. Essa lâmpada, ele não vai deslocar a lâmpada de lugar, tá ok? Ela vai ficar na mesma posição, portanto Dr igual a 0. Ele emite um novo pulso de luz, que vai atingir o mesmo receptor depois de um intervalo de tempo, tá certo? O intervalo de tempo aparente aqui ΔTE é igual ao intervalo de tempo da ΔTR aqui, ó, tá certo? Tanto para o emissor quanto para o observador. Por quê? Aqui essencialmente é como se eu tivesse aqui um diagrama de cone de luz, tá ok? Mas o que vai diferir é o intervalo de tempo físico entre essas duas posições. Porque vocês estão lembrados que pela métrica de Schwarzschild, ela vai, a curvatura do espaço-tempo devido à presença da massa vai modificar o intervalo de tempo físico, não o intervalo de tempo aparente entre os eventos. Tá certo? Então, pulso de luz segue a geodésica nula, tá certo? E nós vamos estudar o que acontece aqui de acordo com a métrica de Schwarzschild. Tá legal? Então vamos lá. Vamos colocar o diagrama aqui de novo para vocês acompanharem. O ΔTR, o intervalo de tempo aparente, tanto para o receptor quanto para o emissor, é o mesmo. Certo? Então, agora o que eu vou fazer? O intervalo de tempo próprio aqui, tanto para o emissor quanto para o receptor, é igual a quem? O fator aqui, 1 menos 2μ sobre R, vezes o intervalo de tempo aparente ao quadrado, porque aqui eu tenho que considerar a métrica de Schwarzschild. Não tem termo dr quadrado, nem dθ ao quadrado, menos dφ ao quadrado, porque eles estão em coordenadas fixas, né? Eu tenho dois eventos aqui na mesma coordenada radial. Por exemplo, eu emito um pulso de luz a partir de uma lâmpada e eu não desloco aqui a posição dessa lâmpada, tá certo? Então aqui eu estou considerando só a variação no tempo entre esses eventos aí. Então eu vou aplicar essa fórmula nas duas posições, do emissor e do receptor. Então o que acontece aqui? O intervalo de tempo próprio no emissor é 1 menos 2μ sobre RE, porque ele está aqui mais perto da massa, vezes o intervalo de tempo aparente. E para o receptor eu tenho o intervalo de tempo próprio para esses mesmos eventos aqui é 1 menos 2μ vezes a outra coordenada radial aqui, porque ele está mais afastado aqui. Ó. Então esse R aqui é diferente do R do emissor. O RE é diferente do R1 aqui, né? Vezes o intervalo de tempo aparente. E esses dois caras são iguais. Então agora o que eu faço? Eu vou dividir uma quantidade pela outra. Se eu dividir uma quantidade pela outra, né, o intervalo de tempo no receptor dividido pelo emissor, bom, como os intervalos de tempo aparentes são iguais, eu cancelo esses dois caras, eu vou ficar com quem? Com a raiz quadrada dos fatores que aparecem na métrica de Schwarzschild. Só que esses fatores são diferentes porque um está mais afastado
da massa, né, do que o outro. Não está mais para lá, né? Está um pouquinho mais distante. Tá legal? Agora eu vou fazer a seguinte brincadeirinha para facilitar minha conta aqui. Eu vou considerar aqui no emissor justamente o intervalo de tempo em que eu liguei aquela lâmpada de novo. Eu vou coincidir com 1 sobre a frequência daquela luz que eu estou emitindo naquele ponto. Tá certo? Vamos supor que seja a frequência da lanterna. O que vai acontecer? O receptor ele vai ter a mesma quantidade, 1 sobre μr, só que corrigida por esses fatores. Quer dizer, ele vai analisar qual que é a frequência da luz que é medida na posição dele. Então, se eu fizer aqui, eu substituir essas duas quantidades aqui e substituir na mesma fórmula, eu vou obter o quê? Eu fiz uma álgebra bem simplesinha aqui, ó, passar a quantidade frequência μ para o lado direito, eu vou obter a fórmula do desvio para o vermelho nas duas posições, né, relativas aqui. Então a frequência na posição do receptor é a frequência, é o valor da frequência quando ela foi emitida, vezes a raiz quadrada de 1 menos 2μ sobre RE, dividida pela raiz quadrada de 1 menos 2μ sobre RR, onde essas duas coordenadas são diferentes, como vocês viram pelo diagrama. Então isso tem uma implicação muito interessante. A frequência no receptor é a frequência com que ela foi medida, vezes fator de correção. Agora vamos considerar o que está acontecendo aqui. Ó. O emissor ele está aqui, ó, nessa posição aqui, ó, R1, o emissor. E o receptor está aqui, ó, do lado de cá, observador distante. Agora eu vou tomar o limite em que a coordenada do receptor vai para infinito, tá certo? Então eu vou afastar aqui o observador, tá certo? Se eu fizer esse limite aqui, o R coordenada R1, não, o R1, essa quantidade aqui, é muito maior do que 2μ, tá certo? Então aqui vai ficar com 1, ok? Então nesse limite aqui, se o receptor estiver muito afastado, a frequência com que ele recebe aquele sinal luminoso é a frequência com a qual ela foi emitida, vezes essa raiz aqui, ó, 1 menos 2μ, vezes dividido pela coordenada na posição de emissão aqui, ó, o RE, tá ok? Que de acordo com esse diagrama está na posição R1. Agora eu vou fazer outra brincadeirinha aqui pra gente. Esse resultado aqui, ele é muito geral, vale independente da natureza da massa que tiver do lado de cá. Pode ser a Terra, que não é um buraco negro, né? Tem uma dimensão muito maior do que o raio gravitacional, pode ser qualquer coisa. Agora eu vou fazer o seguinte limite, vou para o extremo. Vamos considerar que eu tenho um buraco negro aqui, ou seja, aqui eu tenho a posição, o raio de Schwarzschild daqui, né? Que é R igual a 2m. Agora eu vou pegar o cara que está aqui na posição de emissão, eu vou aproximar esse cara do horizonte de eventos. Portanto, agora nesse limite, o RE se aproxima de 2μ. Quando isso acontece, eu vou ficar com 1 menos 1 aqui, né? Vai zerar aqui. No limite em que me aproximar do horizonte de eventos, a frequência recebida pelo observador distante vai tender a zero, tá certo? Então, se o emissor estiver muito perto do horizonte, no limite em que RE se aproximar de 2μ, a frequência recebida, né, do sinal luminoso, né, por cara que está do lado de cá, vai tender a zero, tá legal? Então esse resultado é muito interessante, muito importante. Mas veja, como eu disse para vocês, esse resultado aqui do deslocamento para o vermelho, devido ao fato de que os sinais luminosos perdem energia para o campo gravitacional, é um resultado muito geral. Então ele vai acontecer aqui para a Terra, para o nosso planeta também. E isso é o que acontece quando o pessoal trabalha com GPS, né? O sistema de posicionamento global. Os engenheiros que planejaram o sistema, eles levaram em conta o deslocamento para o vermelho, né?
Eles levaram em conta a dilatação gravitacional do tempo. Eles levam em conta também o movimento dos objetos, tá certo? Porque apesar da luz localmente ter uma velocidade muito alta, em milissegundos, né, um pulso luminoso caminha bastante. Então, mesmo que no caso do nosso planeta esse efeito seja pequeno, ele é suficientemente importante para as aplicações que envolvem o GPS, principalmente as aplicações militares, porque elas exigem que a precisão no tempo para você atingir um alvo seja fortemente sintonizada. Então o GPS é usado ali principalmente para as aplicações militares, tá legal? Então as correções relativísticas estão na documentação do GPS. Mais para frente eu coloco aí para vocês nas próximas aulas o documento ali do pessoal que fez o GPS, para que vocês tenham acesso à documentação e saibam como é que eles colocam essas correções em uma documentação que é pública, tá legal, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Nas próximas a gente considera o desvio para o azul, que é o simétrico desse efeito aqui, ok? Obrigado pela atenção aí.